Olá pessoal, aqui é a Vera Lima. Estamos de volta com mais um programa Roda de Conversa, feito com muito carinho para você pelo Sindiúti, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Gente, na próxima hora, juntinhos e juntinhas aqui, seguindo nesse programa que fala da vida da classe trabalhadora, da educação e de todas as outras categorias também. Nós vamos juntos e juntas hoje receber a nossa querida, nossa diretora estadual do Sindiúti e coordenadora do nosso departamento de comunicação, professora de história. Bem-vinda, Marcela. Obrigada. Obrigada. E, gente, eu tô igual aqueles artistas que falam que fica nervoso quando vai subir no palco. Sério? Toda vez que eu venho na rádio, eu fico assim, feliz, e nervosa, motivada e um pouco nervosa. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, porque para além dos que estão nos ouvindo agora ao vivo, né, pela rádio, tem os que vão nos ouvir e ver. Sim. Vão poder ver a gente também. Depois, nas nossas redes, no Spotify pode ouvir também, né? Sim, Marcela. Então, eu saúdo a todos, espero que estejam todos bem. Um forte abraço aí para nossa categoria, um forte abraço para todos os trabalhadores e trabalhadoras da nossa sociedade brasileira. E um forte abraço aí pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Muito bem. Inclusive pra Betânia. Não excluir ninguém, não. A Betânia de João Molevade, toda semana ela fala que está ligadinha aqui na gente, que ela ama abraço, o Roda de Betânia. Isso. A Betânia que é a visita do Sindiúti, da Beatriz Cerqueira, a Marcela Amador, da Denise Romano. Vou até agendar aqui. Vamos agendar. Marcela, é o seguinte, hoje nós vamos receber também a Camille Moraes, que estará conosco. Ela é a militante do Levante Popular da Juventude, isso, diretora da União Nacional dos Estudantes. Vamos conversar um pouquinho sobre a luta do Levante. A juventude está prosa, hein? É bom ficar perto da juventude, né, gente? Sim, é bom demais. Deixa a gente melhor, deixa a gente com mais energia, sim, mais vívidos para a luta. E eles sempre nos ensinam muito. Claro, principalmente a esperança, né? Sim. A gente não perde a esperança quando está jovem de jeito nenhum. A gente quer mudar o mundo, né? É isso. Marcelo, mas vamos lá. Para as lutas necessárias do momento. A educação é, como sempre, atacada, né, por um governo que não tem sensibilidade mesmo, né, à pauta dos nossos educadores e educadoras. E estamos aí também com outro rojão sendo enfrentado, que é essa questão, sim, do referendo, né? Para privatizar a Copasa sem passar... A Copasa é a CEMIG, né? Sem passar pela aprovação aí do povo. Mas eu queria que você começasse aí nos falando um pouco aí da luta da educação. O que nós temos de imediato para agora? Ô Vera, a gente começa o programa tentando trazer alegria, trazer esperança, saudando a todos e todas e todes. Mas, infelizmente, a gente acaba fazendo este programa nosso toda semana, não com alegrias, né? A gente tenta trazer a música, a gente tenta trazer a arte. Verdade. Mas é muito impressionante os ataques. Eles não param. Porque, você disse, esse programa, ele é feito pelo Sindiúti, sim, que eu adoro falar, que é o segundo maior sindicato do país. Que é o Sindicato Único dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Educação. E aí eu fico pensando assim, interessante, né? O sindicato, ele existe desde sempre para defender os direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, sim, era pra gente estar lutando por aquilo que a gente merece, entende? Por melhores condições. Mas não. A pauta do sindicato hoje não é essa mais não, Vera, sabia? Sabia. A pauta é por direitos adquiridos. Para garantir o que já existia, né? Exatamente, a pauta hoje é dignidade. E aí, Vera, se você me permite, se vocês, caros ouvintes, me permitem, eu queria fazer uma leitura rápida, sim, de uma questão histórica. Vamos lá. Sou professora de história, né, gente? Aí vem um microfone, sindicalista, você já viu. Seguinte, a gente teve um feriado, né? E aí o brasileiro, a brasileira, fica vendo lá no calendário que dia que tem um feriado, e principalmente um feriado prolongado. Mas a gente tem que lembrar que esses feriados, eles têm um significado, eles têm uma história. Sim. E aí eu queria perguntar para os caros ouvintes, o dia da independência, o 7 de setembro. Independência de quem, Vera? Né? Boa pergunta, Marcelo. Independência de quem? E aí eu vou tentar ser bem sucinta, que é o seguinte...
Primeiro, a gente tem... Poucas pessoas se lembram o que é o 7 de setembro. Confundem até com a proclamação da República, né? Aquela coisa toda. 7 de setembro é o dia da independência do Brasil, que aconteceu em 1822. Com aquele simbolismo do Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, do grito, né? Da independência. Mas vamos lá, gente. Eu queria desmistificar isso aqui para vocês. Isso tudo foi uma encenação. Uma encenação histórica. E aí eu vou de novo perguntar, independência de quem? Vale lembrar que a independência do Brasil, ela não é um dia. Ela é um processo. E olha que interessante. Esse processo começa em 1808. E por um francês. Sabe quem? Sim. Não foi Dom Pedro. Napoleão Bonaparte. O Brasil foge. O Brasil não, desculpa. Portugal foge para o Brasil por medo de Napoleão. Napoleão queria dominar o mundo, para quem não sabe. E aí ele vai pressionar Portugal a aceitar as condições que ele estava implementando na Europa, só que Portugal era aliado à Inglaterra. Vamos gravar isso, gente? Portugal era aliado à Inglaterra. Rabo preso? Pode falar isso na rádio? Pode, né? Pode. E aí não teve outra saída pro Dom João VI. Ele teve que fugir. Fugiu. Aí quando diz que ele fugiu, o povo pensa que é ele, a família, né? A rainha. Não. Vieram milhares de pessoas. Vieram pro Brasil. Tropa, né? Isso. Bem, vamos pular essa parte da chegada deles aqui e vamos lembrar o seguinte. Quem protegeu essa viagem foi a Inglaterra. E aí Portugal fica ainda mais com o rabo preso com a Inglaterra. E quando eles protegem essa viagem, o que acontece? Eles vão assinar um acordo. Olha só, gente. Portugal não é mais o único país que tinha direitos de comercializar com o Brasil. Quem passa a poder comercializar também? A Inglaterra. Inglaterra. Abertura dos portos. Então a gente pode dizer que ali... Porque que é colonização, né, gente? É dependência. Monopólio. Só Portugal podia. E quando eles vêm fugidos para o Brasil, a Inglaterra passa a poder também. Então, ou seja, ali já é um processo de fim de uma colonização. Não total, mas é um processo. Ok, então Dom João VI volta, né? Que ele fica aqui um tempo, ele volta e deixa aqui o filho dele. O filho dele, muito sagaz, e vai ser ali pressionado por uma elite no Brasil, vai trazer a independência. Mas, de novo, Vera, qual foi a pergunta que eu fiz no início? Independência de quem? Sim. Em 1822, então, Dom Pedro, ele continua. É a manutenção, quer dizer, continua tendo Portugal aqui, que ele é filho do rei. E a pergunta mais clássica de todas, o que mudou pro povo? Independência foi em 1822. Vamos fazer uma conta? Eu não sou boa de conta não, tá? Vamos lá. Vamos contar aí com a ajuda dos universitários. Quando que foi o fim da escravidão no Brasil? O suposto fim? 1888. Aí você tem que ajudar a gente na história. 1888. E a independência em 1822. Então, de novo, independência para quem? Sim. O que mudou pro povo? Lembrando que a população brasileira, ela tinha muitos escravizados. Muitos escravizadas. Então mudou para quem? Foi só uma troca, gente. E pasmem. Teve uma outra coisa, Vera, não sei se você sabe. Olha, eu já fiz história há muitos anos, então é capaz que eu já esqueci umas coisinhas. A independência realmente se ativasse no Brasil, o Brasil teve que fazer um acordo com Portugal. Teve que pagar uma indenização, Vera. Vocês sabiam disso? Quer dizer, fica pra nós, pro povo brasileiro, o feriado, aquele quadro do Pedro Américo, o rei, né? Agora rei, o imperador do Brasil, gritando às margens do Ipiranga. Mas, na verdade, não foi isso, né? Vão pagar uma indenização para poder negociar isso aqui. E aí que o nosso ouro foi embora. Isso! E detalhe, não é só aí, não. O ouro já foi embora bem antes. Não foi embora só o ouro e as riquezas, não.
Não. O Brasil tinha dinheiro para pagar essa indenização? Não. Para quem que pediu emprestado? Da Inglaterra. Ah! Gente, foi uma troca de dependência. Jesus. Então, 1822 marca a suposta independência política do Brasil e marca o processo de dependência econômica da Inglaterra. Agora, o que fica registrado para nós, Vera, de novo, é que a independência, esse marco histórico, essa encenação, porque, vamos lembrar, a gente não tinha câmera, não tinha selfie. E aquele quadro foi pintado anos depois. Aquilo é uma retratação, é uma encenação. E o povo mesmo não viu a liberdade. Podemos dizer que até hoje. Até hoje. Né? Por isso que tem o grito dos excluídos. Isso, Vera. Não é? E aí a gente teve o grito dos excluídos no dia 7 de setembro, em vários lugares do Brasil. 26 estados. 26 estados. E aí, vale lembrar, porque às vezes fica parecendo que o grito surgiu no último governo, né? Não. Não, tem 29 anos. 29 anos. É o 29º grito dos excluídos em 2023. E marca esse momento da gente lembrar dessas pessoas que ainda sofrem com a miséria. Com certeza, Marcelo. É um movimento criado pela Igreja Católica, não é isso? Isso. Criado pela Igreja Católica. Ele tem sempre o fundamento de dar voz, né, àqueles que estão excluídos. Ele vem sofrendo, né, a cada ano aperfeiçoamentos. Cada ano agrega mais a força do povo, mais os excluídos ainda. E ele tem sempre um propósito. Este ano ele seguiu com aquela temática central, vida em primeiro lugar, já tem um tempo, mas ele muda os subtemas, né? E nos subtemas, na reflexão, ele trouxe: você tem fome e sede de quê? Então, é sempre uma provocação, né? E eu lembro, Marcele, antes, há uns 5, talvez, anos atrás, a gente saía com o grito da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, descia e encontrava com o desfile de 7 de setembro na Afonso Pena. E ali tinha um choquezinho, né, de interesses, de opiniões. Era interessante, eu gostava disso. Porque, né, ficava aquela expectativa, como é que vai dar isso, né? E às vezes davam alguns atritos. Sim. Em face disso, eu acho, mudaram a estratégia. Hoje tem o desfile na Afonso Pena, como era antigamente, né? Com aqueles rituais pomposos da polícia, marchando, escolas, enfim, isso que você já falou. E o grito foi transferido ali para a região da rodoviária, da Praça Rodoviária, para a Lagoinha, para baixo. Não tem mais o encontro das pausa. Eu adoro isso. Pausa, Vera. Sim. Continua. Lembra de onde você parou. Tá. Olha só. Por que será que foi mudado esse roteiro? Vamos lembrar, gente? Pois é. Vamos lembrar? Porque antes, as oposições, elas se encontravam, mas elas não corriam risco de vida. Isso. Nos últimos anos, nos 4 anos do governo do inominável, do inelegível e talvez preso, a gente começou a correr riscos. Né? Ameaça a vida. Então, era muito arriscado você dividir um espaço público no dia 7 de setembro com dois movimentos grupos antagônicos. Que não são antagônicos, dois mas movimentos, né? O outro lado, objetivos diferentes. O outro lado tinha um objetivo e segue com o objetivo de nos matar. Uhum. Então, é muito impressionante ver isso acontecendo. E eu acho legal, Vera, na história do Grito dos Excluídos, essa trajetória, né, de encontrar, beleza? Sim. Mas eu acho que o nascedouro do Grito lá na praça... como é que é o nome daquela praça? Praça da... Agora? Agora é na Praça da Lagoinha. Isso. Ali, né? Pra quem não sabe, gente, a Lagoinha ela é uma história também interessante. Onde começou Belo Horizonte, né? Teve Porque Belo Horizonte, né? pra quem não sabe, Belo Horizonte foi construída. Sim. Ela nasce para ser a capital de Minas Gerais. Era uma fazenda e ela vai ser construída. E o projeto, ela chamava-se Petit Paris. A Pequena Paris. Era para ser dentro da Avenida do Contorno. A Avenida do Contorno era para ser ali dentro. Exatamente. Só que a cidade expandiu de tal forma, né?
E na Lagoinha, Bonfim, esses bairros ali, era onde ficavam os operários. Exatamente. E é por isso que Lagoinha também tem uma história de boemia. Isso. Então eu acho muito interessante hoje, embora na história começar pela Praça da Liberdade, né? Uhum. E agora ser ali, porque ali marca também um lugar muito forte de exclusão social. Exatamente. Histórica. E ainda o é. Isso. É uma região muito complicada também, né, Vera? Eu escutei, Marcela, até de uma liderança, não sei se é Vinícius o nome mais dele, lá da Pedreira Prado Lopes, Vinícius, falando exatamente isso que você está pontuando. E dizendo que é muito mais simbólico hoje, o ato está terminando lá em cima, na Pedreira Prado Lopes. Maravilhoso, né? gente. Ele fala que quem ajudou a construir a cidade ficou fora dela. Exato. Né? Foi excluída. Excluída. Que são os trabalhadores e trabalhadoras, né? E é interessante o nome também, né, Vera? Grito dos Excluídos. Sim. Quer dizer, aquela encenação do Grito da Independência em 1822 e agora o real grito daqueles que estão excluídos, à margem da sociedade. E é muito importante que a gente permaneça na luta por essas pessoas que estão aí na miséria ainda. É muito impressionante você ter pessoas ainda passando fome. E lá, olha, Marcele, nós tivemos, né, o grito daqueles que estão na luta pela moradia, o grito daqueles que estão na luta por direito ao emprego, por acesso ao emprego, pela educação, pela saúde, contra a privatização da CEMIG, contra a privatização da Copasa. Sim. Nossa, é grito assim de todas as categorias que estão aí à margem de algum processo de opressão. É muito bonito participar disso. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Muito bonito. Eu estava lá e eu acho que desde sempre eu vou no Grito dos Excluídos, que é onde eu prefiro. Quando eu estava na cobertura, né, pelas emissoras de rádio por onde eu passei, a gente fazia cobertura do ato do desfile, né, na praça, sempre terminou antes do grito. Sim. Ele sempre terminou um pouquinho antes, tipo 1 hora antes. Porque depois liberavam o pirulito da Praça 7, liberavam a Praça 7 para o grito. Então o grito sempre era encerrado ali na Praça 7. E aí eu Vera já a história migrava. também, gente. Mas é muito bacana. E eu sempre gostei de estar no grito, porque é onde eu me identifico. Sim. Tá? E aí, enfim, já deixando aí o pessoal já alertado que no ano que vem tem o 30º Grito dos Excluídos, lá estaremos de novo. Deus 30 quiser. anos, né? 30 Marca. anos. Marca, não é? Cindy Wood estava lá, muitos profissionais da educação, com as fazendo nossas bandeiras, com as bandeiras, né? Tá joia? Deputados, Sim. Beatriz Cerqueira, nossa deputada, enfim. E o grito aconteceu também em várias cidades do interior, viu, Marcelo? Sim, eu vi registros. O Grito dos Excluídos. Tá certo. Um pouquinho mais de história a gente aprende muito, Será que né? a gente consegue falar com a Camila? Vamos ver. Essa Camila tem que nos ligar e ela tá com dificuldade. Hoje nós tivemos dificuldade de contar com ela no presencial, mas ela ficou de fazer um contato com a gente. Ela tá com dificuldade, viu, Marcele? Eu acho que pelo WhatsApp não tem como, né? A gente colocar. Será que se a gente tentasse fazer com ela daqui, não daria? Vamos tentar? Eu vou fazer uma ligação, né? Liga normal, sem ser do WhatsApp. Vou tentar falar com ela aqui, Marcela. Enquanto isso, eu podia passar mais agenda. Rádio também é improviso. Aliás, rádio é improviso, né? Total. E é muito interessante porque a gente agora, né, desde a pandemia, que a gente está tentando essa vida online, né? E aí ela fica em dualidade com a vida presencial. Então eu vou tentar explicar qual que foi a proposta que a gente fez. Eu não queria dar spoiler não, tá? Mas a Camila é uma querida. Ela participa do Levante da Juventude. É um grupo e eu quero que ela explique mais sobre o grupo, mesmo que seja de uma forma mais improvisada. E eu acredito que não vai trazer prejuízo para quem está nos ouvindo. Vai ser tranquilo de entender o que ela quer contar, o que ela vai dizer. Então, eu não quero adiantar a fala dela, não. Mas é importante a gente entender que a rádio, ela funciona dessa forma, né? Da improvisação, do momento ativo. E a Camila está no Rio de Janeiro, gente. Olha que chique. A gente tentou trazer a Camila, teve um ato, um acampamento do Levante em Juiz de Fora esse final de semana. E aí, por isso que a gente não conseguiu trazer uma outra pessoa no lugar da Camila
porque eles estavam em deslocamento e em viagem. Esse acampamento do Levante terminou no final de semana e por isso eles tiveram dificuldade de deslocamento. E aí a ideia é que a Camila nos conta um pouco de quem é a Camila, uma jovem, né? Ela está sempre nos nossos atos. Ela estava conosco no dia do congresso do Secult, né? Congresso estadual da CUT. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para o Jairo Nogueira, nosso querido presidente da CUT Minas, para os trabalhadores e trabalhadoras lá da CUT. Mas sabe o que acontece, gente? Se eu não mando beijo para os meninos do Sindiúti, dá um problema danado. Então, assim, eu vou mandar um beijo também para os meninos e para as meninas do Sindiúti. Então, conseguiu? Eu tô com a Camila aqui, vamos ver se vai dar certo. Camila. Bom dia, bom dia. Deu certo, hein, Camila? A gente tá te ouvindo. É Camila Moraes, não é isso? Levante Popular da Juventude? Isso aí. Fala um pouquinho sobre você, sobre o Levante para nós, sobre a UNE. Você também é diretora da UNE, né? Isso. União Nacional dos Estudantes, não é isso? Isso aí. Bom dia para geral que está escutando. Um pouco sem voz aqui, saindo do nosso terceiro acampamento estadual do Levante Popular da Juventude em Minas Gerais. Sou Camila, sou da Secretaria Operativa Estadual do Levante em Minas, diretora da União Nacional dos Estudantes, encerrando também meu mandato na União Estadual dos Estudantes, onde fui vice-presidente da entidade. Estou muito feliz, agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder trocar um pouco de ideia sobre a nossa organização, os desafios da vida da juventude nesse próximo período. O Levante, que é uma organização popular que reúne milhares de jovens em todo o Brasil e em Minas Gerais. Saímos agora do nosso terceiro acampamento estadual com o lema do nosso está à venda, momento em que reunimos mais de 500 jovens de todo o estado para debater temas centrais para a vida da juventude, refletir sobre o que nós queremos para o futuro da juventude em Minas Gerais e denunciar também, né, o político, social, econômico que está colocado para o nosso estado. Tá certo, Camille. E as pautas prioritárias, assim, principalmente na área aí da luta do Levante, por uma educação pública de qualidade social, pelo jovem na universidade, imagino que vocês também tenham ampliado muito o debate acerca disso, porque é sempre uma preocupação de vocês, é isso? É isso. A gente é uma organização de juventude, né? Então nós propomos a organizar os jovens, as jovens onde eles estão, né? Os jovens nas universidades, nas escolas, nas periferias do nosso estado. Sem dúvida, a luta em defesa da educação, por educação pública de qualidade e popular, pauta grande parte das agendas da nossa organização aí no estado, né? Nós atuamos nas universidades, nas escolas de Minas Gerais, construímos no último período e seguimos na luta também em defesa das universidades estaduais, da Unimontes, da UENG, e o nosso acampamento, inclusive, foi um momento muito importante para a gente debater os desafios da luta em defesa da educação no nosso estado, né? A gente sabe que nós temos um governo que não se importa com o futuro da juventude mineira, por isso também ataca as nossas escolas públicas, ataca as nossas universidades públicas, cortando verba, cortando o orçamento, sucateando e precarizando o trabalho das professoras e dos professores. Um governo que não se importa com a permanência dos estudantes, que tem muita dificuldade em dialogar sobre quais são as questões concretas, as necessidades, os anseios concretos das estudantes e
mineiros para que permaneçam na universidade, se formem e possam seguir, né, também sua carreira profissional. E nós do Levante temos ainda, a partir da nossa atuação nas entidades de base, no movimento estudantil, o desafio não só de acessar e permanecer na universidade, mas também de transformar esses espaços, né? E para nós está muito dada essa síntese de que nós vamos conseguir cumprir as nossas tarefas, os nossos objetivos, de ter uma educação de qualidade para a nossa juventude, na medida que a gente consegue pautar um outro projeto político para o nosso Estado, que é muito diferente desse projeto que está colocado, que é de sucateamento, que é de destruição e de privatização do patrimônio do nosso povo, né? Camila, eu me sinto muito honrada com você estar aqui com a gente hoje, dizer do carinho e do apreço que eu tenho por vocês todos e todas e todos do Levante. Você sabe disso. Porque a gente se encontra em diversos espaços, né, Camila? A gente está aí na defesa de várias questões que estão afetando a população brasileira, a população de Minas Gerais. E eu acho que você não teve a infelicidade de ver uma propaganda que foi veiculada. Eu espero que não tenha visto, porque foi triste. Uma propaganda que foi veiculada ontem à noite pelo governo Zema, que é o Sérgio Portiolli fazendo aquela encenação daquele programa, Passa ou Repassa, e aí falando trilhas do futuro. Assim, porque na hora que você disse, porque a gente percebe na sua fala essa questão da preocupação que vocês têm. É por isso que vocês estão nos nossos espaços, quando a gente chama, vocês estão sempre, porque vocês estão preocupados com o futuro de vocês, não é isso? E aí o Romeu Zema cria uma propaganda falando trilhas do futuro. O que você acha do Trilhas do Futuro? Esse trem vai te levar para algum lugar, Camila? Não vai me levar para lugar nenhum. E eu acho extremamente contraditório, né? Porque para nós o governo Zema, ele é o exterminador do futuro da vida da juventude, né? Um governo que quer sucatear a educação, a saúde pública, um governo que não em produzir espaços para que a juventude acesse a cultura, acesse o lazer, acesse as cidades. É um governo que não se preocupa, não se importa com o nosso futuro, né? O Zema, ele, além de tudo, além de ser um inimigo do povo mineiro, ele é também um hipócrita, né? Dizer que é um governo que trilha o futuro da juventude do nosso povo é, no mínimo do mínimo, uma grande hipocrisia. Um governo que quer destruir tudo que a gente tem. Não pode ser o mesmo governo que diz que está construindo um futuro para o nosso povo, né? Ô Camila, é isso mesmo. Olha, eu queria combinar com você da gente juntar essa juventude para dizer para a população que trem é esse, né? Para a população ficar bem atenta. E eu queria te agradecer muito a sua participação, né, Vera? Sim, claro. A importância que vocês têm para nós, não só para nos dar essa energia, porque a juventude nos dá essa energia, mas também para unir forças com a gente, para que a gente siga nessa luta, para que a gente se fortaleça. E aí a gente vai marcar uma agenda aí, tá, Camila, com o Levante, com a juventude, para a gente começar a comunicar. A gente precisa comunicar para a população o que está acontecendo, quem é de verdade esse Romeu Zema, tá? Muito obrigada. Tamo junto, a gente tá saindo do nosso terceiro acampamento com a energia lá em cima, com a mística renovada, prontas e prontos para colar com os sindicatos, com os demais movimentos populares e construir uma grande luta, uma grande resistência ao governo Zema. Acho que o lema do nosso terceiro acampamento é síntese dos desafios que nós temos no nosso estado, né? Dizer que o nosso futuro não está à venda é uma resposta que nós damos à sociedade mineira, de que a juventude está disposta, tem a coragem necessária pelo nosso presente e pelo nosso futuro, mas é também uma denúncia ao que o governo Zema está fazendo com a vida do nosso povo no estado, né? Agora também com a centralidade da luta contra as
contra a privatização das nossas empresas públicas estatais, que nós vamos ter que mobilizar, organizar muita gente para construir essa luta e derrotar esse projeto privatista que está colocado em Minas Gerais. E sem dúvida nenhuma nós vamos, com muita agitação, com muita propaganda, com a rebeldia que só a juventude tem e que o levante popular da juventude canaliza, potencializa toda essa rebeldia, né? Então agradecer também pelo convite, dizer que estamos junto com o Sindiúti em defesa da educação e por vida digna para o nosso povo. Muito obrigada, maravilhosa. A gente vai se encontrando aí, então. Muita gratidão aí à nossa querida Camila Moraes, ela que é do Levante Popular da Juventude, liderança. Muito obrigada aí pela participação conosco. Marcele, nós temos nosso intervalo agora, sim, né? Vamos Fica com a gente, porque tem coisa aí pela frente ainda. Tem mais agenda. Tem mais história, tem agenda de lutas, né, Marcele? Isso. A educação não para, gente. A luta é grande. Marcele, o pessoal do Levante é uma garra, né? Nossa, gente. Adoro. Quando a gente está em ato, que eles estão, a energia é outra. É, um batuque, uma energia ótimo. Boa. E politizados, né? Muito. Nossa, tô muito impressionada com essa turma, viu? Olha só, a Camila falou muito da luta aí em defesa de uma educação pública de qualidade social. Sabe que a gente está vivendo aí um momento de greve da educação, inclusive a privada, né? Sim. Nós estamos aí no efervescente, né? A Valéria Morato, quem diria, hein? Mandando ver aí nas escolas privadas. Sim. A desvalorização. Para ver que não é uma coisa, é grande, né? É uma coisa maior que a gente imagina. Não é só na escola pública, não. A privada também está sendo aí sucateada. Olha, mas nós temos aí uma agenda de enfrentamento, porque a educação não baixa a cabeça, não é mesmo? Vamos lá então, gente. A gente não para, eu digo assim, a gente não tem sossego, né, Vera? É muita luta, é muito impressionante. Eu vou tentar explicar, bem didática, professora que sou, sobre um PL que está tramitando na Assembleia. PL é um projeto de lei. Projeto de lei, 875. Vamos entender, gente. O Estado, agora falando especificamente da educação pública estadual, o Estado contrata pessoas para cobrir os buracos ali, né? A falta, sim, as licenças, enfim, dos efetivos, não é isso? Isso. Só que tem um detalhe, né? Tem muito cargo desses que são de contrato que tá vago. A gente faz o que com contrato com cargo vago, hein, Vera? Pra que serve? Serve o quê mesmo? O que a gente tem? Concurso público, né? É o certo. Se o cargo tá vago, tem que preencher. Então vamos entender. São quantos cargos vagos? Eu não sei te falar, porque eu sou péssima em números, mas sim, é quase metade. Da categoria. Isso, você tem metade. Você tem a categoria toda, metade é efetivo e a outra metade é contratado. E diante desse quadro, o que o STF fez? Nós estamos falando de um universo de 400 mil trabalhadores. Isso. Pensa nisso. Pensa nisso. O que o STF fez? Viu que, na verdade, o Estado estava sendo omisso nesse processo. E tornou a lei em vigor, a lei de contratação temporária em vigor atual, inconstitucional. Então, o Estado de Minas Gerais está na ilegalidade. Se continua na ilegalidade, ano que vem, 2024, lá para meados de agosto, julho, não pode mais contratar. Você imagina o caos disso, Vera? Nossa, Marcelo. Então, essa lei, vamos entender, esse PL, ele é necessário. 875, ele é necessário. Ele precisa tramitar, ok? Certo. O fato é, de novo, ele está tramitando sem o diálogo com quem realmente precisa dialogar e construir, que é a categoria. Agora, olha a jogada. Não sei se é de mestre, né? Jogada sórdida pra mim. Tivemos uma audiência pública há 15 dias atrás, lá com a nossa querida deputada Beatriz Cerqueira, lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Lá estavam presentes o Sindiúti, representantes do Unimontes, representantes da UENG, representantes da Associação das Inspetoras e do Sindesp, que é das especialistas. O que acontece? Foi colocado nessa audiência pública, Vera, todas aquelas arestas, aquelas coisas que a gente viu na lei que estava muito dúbia, que estava dando brecha para coisas difíceis, que muitas questões prejudicariam
o trabalhador e a trabalhadora. Isso foi apresentado lá. E aí, termina a audiência com uma proposição, um requerimento aprovado, de continuar a conversa. Certo. De haver o trâmite com diálogo. E foi interessante, e eu vou contar pra vocês que eu tava lá, que tinha muita gente do governo lá. Eles continuaram lá no final e nós permanecemos também. Tipo, o que vai acontecer agora? E aí eles chamaram a Denise, o Samir chamou a Denise e falou assim, vamos fazer uma reunião então? Tragam pra nós as propostas que vocês têm dessas 4 entidades, tá? Apresentem pra nós um documento. Aí a Denise, pra quem não sabe, gente, é a nossa coordenadora geral. Querida Denise Romano, um abraço pra ela. Um abraço, Denise. Ela uniu com essas entidades e eles construíram um documento. E ela ainda questionou, então se a gente fizer um documento, ele vai ser substitutivo? Estão entendendo, gente, a novela? Estão entendendo? Ok. Sim. E aí, isso era uma quarta-feira, se não me engano. Eles se reuniram durante toda a semana. E aí, apresentaram esse documento, Vera, semana passada, na segunda-feira. Certo. Imediatamente, o governo marcou uma reunião com essas entidades. Primeiro era numa terça. Depois mas não fizeram a convocação. Olha. Olha. Aí a reunião foi remarcada para quarta-feira. E adivinha o resultado desta reunião? O governo não cedeu em absolutamente nada. E aí eu fico querendo saber por que faz a gente perder todo esse tempo, mobilizar o trabalho dessas pessoas, dessas entidades, mobilizar o jurídico. É para gastar energia. E dar uma esperança de que a gente está construindo junto. Para no final você não aceitar nada. Isso para mim, Vera, é aquilo, é aquela comunicação que ela é falha, né? Quer dizer para a população que está conversando, que está dialogando, mas isso não é diálogo. Isso é uma estratégia isso é fake. Estratégia de marketing. Não mudaram nada. Ai, Marcela, e agora? O que vamos fazer? Gente, vamos acompanhar. Porque isso afeta a vida de muita gente. Com certeza. É muita gente nesse processo. E aí, vamos acompanhar todos os trâmites da Assembleia Legislativa. Por cada comissão que vai passar. Se a gente conseguir mais uma audiência pública para tratar do assunto, porque foi isso que aconteceu. Então, a gente convoca toda a categoria, toda a população, né? Porque isso afeta a população. Certamente. É uma coisa que a gente sempre fala na rádio. Todas essas questões que a gente traz afeta a população. Ô Marcele, eu vou fazer aqui um pouquinho papel do lado de cada categoria. Sim. Você, diretora, porque é importante às vezes a gente falar, que sempre eu vejo nas redes sociais, as pessoas, a luta está constante, ela está destruindo a carreira, ela está achatando o salário de vocês, mas tem sempre aquela perguntinha básica, né? E o piso? E o piso? O piso, ele é uma luta constante. O Sindicute, eu acho que tirou isso como uma luta permanente, não é assim? É permanente. Enquanto ele não for cumprido. Enquanto for cumprido, o piso tá na luta. Isso. Mas só lembrando que todos esses projetos paralelos, tudo isso vai impactando, né? Não, tudo tem a ver. Na vida de vocês. Vamos lá de novo, Vera. No primeiro bloco, a gente disse disso. A gente disse por que o sindicato existe. Ele é uma entidade que surge lá na Revolução... Nossa, nós estamos tão históricos hoje. Ele surge lá na Revolução Industrial. Certo. Porque na Revolução Industrial... Para fazer a luta... Vera, naquela época... né? Naquela época, as pessoas... Elas não tinham descanso. Sim. Elas trabalhavam 14 horas por dia... em lugares insalubres, sem iluminação, sujos. A expectativa de vida era baixíssima. Era em torno de 40 anos. Terceiro, não tinha folha de pagamento, não tinha nada. Não tinha salário básico. Sim. Luta do sindicato. O sindicato, ele aparece aí. Sim. Ele surge nesse contexto histórico. E é a partir de toda essa luta que é histórica que a gente vai conquistando direitos. Sim, fim de semana, férias, salário mínimo. Sim. Essas regulamentações surgem da nossa luta. Não tem nada disso. Nada. E aí é muito absurdo a gente ver pessoas produzindo conteúdo na internet ou vinculando isso na mídia, falando mal do sindicato e tentando demonizar. Isso é um absurdo. Então vamos entender por que o sindicato existe. Então a gente começou a falar assim, que o sindicato, ele avançou, gente.
Com certeza. E aí nós chegamos num ponto que a gente está retroagindo no sentido de garantir direitos que já existiam. Nós estamos falando de direitos, concurso público, já estava certo. Se você tem um quadro X de pessoas de cargos vagos, tem que fazer o quê? Concurso. Porque concurso é garantidor de carreira, de outra série de... E não, a gente não está vendo isso. Agora, deveria ser uma política natural. Não precisaria luta para isso, né? Mas precisa. Aí, o governo foi sendo omisso, o tribunal veio e falou, ó, inconstitucional. Tem que criar uma lei para organizar. Essa lei foi criada e ela é abusiva. Ela abre brechas muito perigosas, Vera. Muito perigosas. Como a contratação com salário menor. Sim. A perda de direitos. Então, assim... Essa renovação de contratações temporárias, uma atrás da outra. Muita coisa complicada nessa lei. E que você lê lá no artigo, aí a pessoa fala assim, mas isso aqui não tá muito certo. Porque você abre brecha, é assim... Aí eles falam, não é isso. Não, mas então conserta substitui esse texto. Sim. Então foi isso que foi proposto. E aí eu fico muito impressionada com essa construção que foi feita para depois não passar nada. Certo. Então a educação está sendo muito atacada. Segunda ponta. A gente já falou no início, no segundo bloco, inclusive com a participação da Camila. Gente, o governo tá dado o que ele quer. Gente, Romeu Zema, para quem tá ouvindo a gente, ele é dono de loja. E ele tem uma visão mercantilista do nosso Estado. Ele quer acabar com o nosso Estado. Acabar com o funcionalismo, acabar com os serviços públicos. Ele quer tornar tudo privado. E aí, o que ele faz? A jogada de marketing dele. Ele sucateia para a população dizer, ok, privado é melhor. Não é. Sim. O exemplo mais recente que a gente tem é do metrô. Com certeza. Aumentou no dia seguinte, né? Não esperaram nem 24 horas e assim, de privatização para aumentar. Não teve nenhuma melhoria. Zero. Eu tô dizendo porque eu sou moradora, moro perto da estação e sou usuária. Não teve nada. Eu acho que nem varreram o local. Nem uma vassourinha não passaram. Sabe um despiste? Já ouviu falar essa palavra despiste? Nem despistar. Aí, o que está em vigor agora? Ele quer vender, gente, a CEMIG e a Copasa. Ele quer vender as nossas empresas estatais. O pessoal que esteve aqui há umas 2 semanas atrás, da CEMIG e da Copasa, sim, o Eduardo, né, teve aqui, também teve o Emerson. Sim. Né? O Eduardo, que é da Copasa, e o Emerson da CEMIG. Da CEMIG, isso. Aí o Eduardo falou assim... Um abraço para eles, são queridos também. Um abraço, queridos mesmo. Olha, se o Zema quiser mesmo for vender, né, a questão é essa, a Copasa pode ser vendida para a CEMIG. A CEMIG seria incrível, né? Fica tudo, né? Continuaria aí, não é? Mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Não mas é sobre só para falar que, né, que a sanha de vender, se for essa a questão, então não precisa vender para terceiros, né? Houver, ok. Eu tenho 2 perguntas aqui para você. Quer vender? Ok. Só que tem um plebiscito, não, um referendo. Sim. Lá na época do Itamar. História de novo. Ele criou esse referendo. Itamar Franco foi governador. Foi governador de Minas. Ele criou um referendo para que a população fosse ouvida. Fosse ouvida. Sim. E ela declarasse se ela concorda ou não com a venda das nossas estatais. Certíssimo. Outra coisa que tem também é um quórum especial. Para ele vender qualquer uma dessas empresas, ele tem que passar por isso, pela aprovação lá na Assembleia Legislativa. E precisa de um quórum especial. Né? E se ele não tem esse número, o que o Romeu Zema está fazendo? Ele criou uma emenda constitucional para tirar o seu direito de votar, de decidir se quer ou não que venda as nossas estatais. E quer mudar o número. Gente... Só a apresentação dessa emenda já mostra as intenções. Sim. É spoiler. Sabe? Tá mostrando tudo que ele quer. Então, população, fica atento,
fica atenta, porque é disso que nós estamos dizendo. É perder direitos. Sim. Olha só, a Maria Alice, ela está no bairro São Lucas, pertinho aqui da gente. Ela fala que, tanto nas redes sociais, que ela fala aqui, que não sabe onde viu, deve ter sido a deputada Beatriz Cerqueira, Sim. né? Como na imprensa, a redução de cargos de mais de 6 mil cargos na educação pelo governo. Foi. E aí ela pergunta assim, mas como se tem tanta, né, falta de profissionais na rede? A Marcela acabando de falar aí, foi bom você né? me lembrar Como disso, é que Maria é Alice, isso? né? Maria Alice, deixa eu te contar. Outra jogada. Semana passada, assim, emergência, do nada, que é assim, tá, gente? Nós ficamos sabendo, através da deputada Beatriz Cerqueira, que o governo tinha entrado com esse projeto de lei para extinguir com 6.900 cargos da educação pública. De professor e professora, eram 4.000 e tanto. Aí vinha especial. Isso é muito sério, né? Pra quê? Pra passar pra polícia. Pra que há cargo na polícia. Sério, Mar? É sério. É sério esse negócio. Só que graças à nossa deputada... gente, eu queria aproveitar esse momento para dizer que graças a Deus... Sempre que eu a vejo, eu digo obrigada por você existir. E eu queria dizer isso aqui, ó, ao vivo. Beatriz Cerqueira, muito obrigada por você existir. Ela conseguiu aprovar um requerimento lá e foi tirado de pauta. Nós fomos para lá 6 horas da tarde, gente. Final do dia. É muito falta de sossego. Então foi tirado da pauta, Maria Alice. Isso, né? Precisa ter foi tirado da pauta. Ou seja, esse trabalho. Graças a esse trabalho, mas a gente tem que ficar muito atento. Sim, sim. Né? Eu tenho uma outra aqui. Tá na pauta. Pode acontecer de entrar na pauta de novo. Pra gente finalizar aqui, olha, o Leonardo ele pergunta o seguinte: como que a população pode se envolver e apoiar o Sindiúte na luta contra esses interesses do governo Zema, que são opostos aos interesses do povo? Quem é? Desculpa. Leonardo Rezende. Leonardo Rezende, um abraço. Obrigada pela participação de vocês. Olha só, dia 15 agora, sexta-feira, a gente vai ter uma audiência pública lá na Assembleia para tratar desse tema da venda da CEMIG e da Copasa através do fim do referendo e do quórum especial. Então é muito importante que quem puder ir, que esteja lá, para ouvir o que o governo tem a dizer, para ouvir as partes envolvidas. E aí, Vera, eu queria dizer de uma conquista nossa também. Nós conseguimos unir o funcionalismo. Isso é muito bom. E o funcionalismo está unido em defesa do serviço público. Foram 24, né? Mais de 24 entidades. Né? A gente se reúne toda semana. É a frente, Marcelo? É uma frente. A frente de defesa do serviço público em Minas Gerais. Mineira em defesa. Isso. Tá, isso é uma conquista. Toda semana vocês se unem para poder fazer a estratégia? Isso. Porque, pensa, quando você junta educação, saúde, justiça, segurança pública... Muitos interesses diversos. Fiscais da fazenda, todas essas pessoas que têm as suas diferenças nas suas ações, até mesmo nos seus sindicatos e associações, quando eles se juntam... Povo, ouvintes, escutem isso. Quando várias entidades do funcionarismo se juntam para dizer a mesma coisa... Fortalece o discurso e fortalece, né? E a gente não está dizendo só... Porque se essa frente fosse criada só para defender a nossa vida funcional, ela já era importante. Sim, concordo. Porque nós também somos povo. Porque tem gente que diz aí que a gente é mamata, né? Que a gente é vagabundo. E vagabundo falam isso da gente, Vera. Servidor público, só que esquece que servidor público é aquele que te deu a vacina na época da Covid, é aquele que cuida do seu filho nas escolas, né, que alimenta, que educa. Exatamente. São essas pessoas que tá lá, a segurança pública. Então, nós não somos essas pessoas, nós somos sustentadores da economia e da vida na sociedade. Né? Com certeza. E aí é muito importante que a população toda, porque a gente também é população, se junte a isso. Então, dia 15, às 9h30, lá na Assembleia Legislativa, a gente vai ter uma audiência pública sobre esse tema. Então, participe. Se você não puder estar lá, assista. A gente vai transmitir ao vivo, o Sindiúte vai transmitir, possivelmente também a Assembleia também transmite, então assista.
se apodere, porque o primeiro ponto de luta é o conhecimento. Com certeza. E aí eu queria só dar mais... Tem mais alguma participação? Só Não, mais uma agenda? Fechamos aqui, já tá no finalzinho. Tá. Gente, semana que vem, dia 20, a gente tem outra agenda muito importante também de um processo de sucateamento que está acontecendo, que é a municipalização. Para quem não sabe ainda, municipalização é a entrega do governo estadual da responsabilidade para o município. E a bola da vez são as escolas estaduais de Belo Horizonte. Continua acontecendo em todo o estado, concomitantemente, mas a bola da vez é em Belo Horizonte também. Para além disso, Vera, sabe o que o governo está fazendo? O quê, mano? Tem um negócio que chama plano de atendimento. É como se fosse a organização para 2024. Das matrículas, das salas, das turmas. Uhum. Ele está dificultando, para não dizer proibindo, as matrículas do 1º ao 5º. Isso é uma municipalização forçada. Então, dia 20, marquem aí na agenda, dia 20 vai acontecer um dia histórico também. Sabia? Ah, é? É. Porque vai juntar o estado e o município. Nós vamos ter uma paralisação geral em Minas Gerais. Olha só. 2 das escolas estaduais e das escolas municipais para lutar contra esse plano de atendimento e contra essa municipalização. Então, dia 20, a gente vai ter uma audiência pública também lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e vamos ter atos em toda Minas Gerais. Tá certo. Então, vão ser regionais os atos, tá, Vera? Tá. E a gente vai ter essa audiência às 9h30 da manhã, lá na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia com a Beatriz Cerqueira. Então, são essas agendas. Luta, né? Para essa semana, dia 15, a audiência pública contra a privatização, aliás, contra a retirada do direito do referendo. E no dia 20, a paralisação contra a municipalização e contra esse processo aí, né? Que eles chamam de plano de atendimento, que está proibindo, está dificultando as matrículas. Tá certíssimo, Marcela. E nós vamos encerrando, então, gente, deixando um abraço bem forte aí do Sindiúte, da CUT, do Brasil de Fato, que nos ajuda nessa parceria do programa, para as famílias lá de Rio Grande do Sul, do ciclone, verdade, né, Marcela? gente, que 46, coisa, né? Ainda temos 46 pessoas desaparecidas, podendo ser até mais. A minha né? família é do Sul. É do Sul. Então, vamos deixar um abraço para sua família e para todas as outras. Lembrando que esse ciclone, né, que passou extratropical, ciclone arrasou, uma tragédia. E lembrando, mas que poderia ter sido Defesa Civil Estadual, Serviço Público lá, que você falou, nessas horas, quem está presente ajudando a salvar é o servidor público. Então, fica aí nossos agradecimentos também a essas pessoas que estão trabalhando para salvar vidas. Um abraço, um abraço de conforto para essas famílias, para essas pessoas que estão sofrendo tanto lá. E já que a Marcele finalizou aqui com o plano de lutas da semana, nós vamos encerrar também com a música de luta, né? Vamos de Gonzaguinha? Adoro. Vamos à luta. Um abraço, gente.